Quando a gente olha para um pedaço de madeira, o que a gente vê? Um material de construção? Um móvel bonito? Pois é, mas na verdade, dentro de cada fibra existe um verdadeiro registro biológico, uma história super complexa de crescimento, de luta, de sobrevivência. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na anatomia da madeira e aprender a decifrar essa história. Então, o que será que a gente pode descobrir se olhar mais de perto? A estrutura interna da madeira revela não só a idade da árvore, mas também a espécie dela, como ela viveu e, talvez o mais importante, como a gente pode proteger essa espécie. Vamos começar essa investigação. A nossa jornada hoje vai ser assim. A gente vai do macro para o micro e depois volta. Vamos começar com a visão geral do que é a madeira, depois vamos fatiar o tronco para ver as camadas, dar um zoom nas células, descobrir como os especialistas identificam tudo isso e, por fim, entender por que isso é tão importante. Ok, vamos começar pelo básico. O que exatamente é a madeira do ponto de vista da ciência? Não é só um material sólido, sabe? É um conjunto bem único de propriedades que definem todo o comportamento dela. Aqui estão as 5 propriedades que são a essência da madeira. Ela é orgânica, claro, heterogênea, ou seja, uma mistura de vários tipos de células. Ela também é porosa e higroscópica, o que significa que ela age meio como uma esponja com a umidade do ar. Mas a propriedade mais legal, na minha opinião, é a anisotropia. Pensa assim, ó, é como um feixe de canudinhos bem colados. É super fácil separar eles no sentido do comprimento, mas é incrivelmente difícil quebrar o feixe no meio, né? É por isso que cortar a madeira a favor da fibra é uma coisa e cortar contra a fibra é outra completamente diferente. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar a estrutura como um todo. Se a gente fizesse um corte no tronco, veríamos um mapa de anéis e camadas. E cada uma dessas camadas tem uma função vital para a árvore. Olhando do centro para fora, a gente tem a medula, que é o ponto de partida da árvore, depois o cerne, que é tipo o esqueleto de suporte, aí vem o alburno, o sistema de encanamento vivo que leva a água para cima, o câmbio, que é uma camada bem fininha, tipo a fábrica de crescimento, e por fim a casca, que protege tudo. E cada um desses anéis é como se fosse uma página no diário de vida da árvore. E essa diferença entre o cerne e o alburno é fascinante. O cerne, bem no centro, é como se fosse a madeira aposentada da árvore. É escuro, denso, quimicamente protegido, funciona como a espinha dorsal mesmo. Já o alburno é a parte trabalhadora, a camada externa mais clara que funciona como o sistema circulatório, levando a água das raízes até as folhas. Bom, já vimos a árvore por fora. Agora, vamos pegar o microscópio imaginário e mergulhar fundo no mundo invisível que forma a madeira, as células. De onde vem toda a força da madeira? A resposta está nas paredes das suas células. Cada célula tem várias camadas, mas essa camada S2 que está em destaque aí é a grande estrela. Ela sozinha compõe a maior parte da parede e tem microfibrilas, que funcionam como se fossem cabos de aço microscópicos. O jeito que esses cabos são arrumados é o que dá para a madeira aquela resistência incrível. O ponto-chave é esse: a força de uma viga inteira vem, fundamentalmente, dessa única camada microscópica. No mundo das árvores, existe uma grande divisão evolutiva. As gimnospermas, tipo os pinheiros, têm uma estrutura mais simples. Elas usam um único tipo de célula faz tudo, os traqueídeos, que servem tanto para o suporte quanto para o transporte de água. Já as angiospermas, como o carvalho ou o ipê, são mais especializadas. Elas dividiram as tarefas. Usam as fibras para dar força e os vasos para o transporte de água. É como uma empresa com departamentos diferentes para cada função, bem mais complexo. Com todo esse conhecimento, como é que os especialistas conseguem de fato identificar um pedaço de madeira? Bom, eles agem como verdadeiros detetives, procurando por um conjunto de pistas, tanto macro quanto microscópicas. A primeira fase da investigação usa os sentidos: a cor, o brilho, aquele odor característico, a direção da grã, a textura, se ela é mais lisa ou mais áspera, e a dureza. Essas são as primeiras pistas. Mas para ter certeza mesmo, os detetives da madeira precisam olhar ainda mais fundo. E uma das pistas mais importantes, a verdadeira pista de ouro, é o parênquima axial. Pensa nele como se fosse o tecido de armazenamento da árvore. A forma como essas células de armazenamento se organizam perto dos vasos que conduzem água cria padrões únicos. É quase como uma impressão digital que é diferente para cada espécie.
E este slide mostra exatamente como isso funciona na prática. Basicamente, o parênquima pode estar todo espalhado, que é o que chamam de apotraqueal, ou ele pode estar agrupado bem perto dos vasos, que é o paratraqueal. E quando ele está agrupado, ele pode formar anéis, criar umas extensões que parecem asas, ou até construir pontes que ligam vários vasos. Cada espécie tem seu padrão característico. É essa assinatura visual que permite aos cientistas identificar a madeira com uma precisão incrível. Toda essa análise é muito fascinante, mas por que essa ciência é tão importante hoje em dia? A resposta, como a gente vai ver, está diretamente ligada à sobrevivência das nossas florestas. Essa citação, que veio da nossa fonte de pesquisa, resume o problema de uma forma bem clara. As nossas florestas estão sob uma pressão gigantesca e muitas espécies de árvores correm um sério risco de extinção por causa da exploração ilegal e da destruição dos seus lares. Dá uma olhada nesta lista. Pau-brasil, mogno, imbuia, são algumas das espécies mais valiosas e icônicas do Brasil e todas estão ameaçadas. Quando a fiscalização apreende uma carga de madeira, a única forma de provar que aquilo é uma espécie protegida, como o mogno, em vez de uma espécie de corte legal, é através da identificação anatômica. É literalmente ciência forense para as árvores. Então fica claro, né? A anatomia da madeira vai muito além de um estudo acadêmico. É uma ferramenta essencial na linha de frente da conservação. É o que permite que as autoridades combatam o comércio legal, apliquem as leis e lutem para que essas espécies magníficas continuem a existir. E isso nos traz de volta ao começo. Cada pedaço de madeira é um livro que conta a história de uma vida, de um ecossistema. Agora que a gente sabe como ler essas histórias, a verdadeira pergunta é: o que faremos para garantir que elas não se tornem as últimas de sua espécie?